Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós vamos falar sobre ultrassom morfológico do primeiro trimestre e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos: o que é esse exame, quando ele deve ser realizado, o preparo para este exame e o que ele avalia. Antes de começarmos o vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toque o sininho também para receber notificações dos vídeos e temas toda semana e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @Dr. Pedro Caron. O que é o ultrassom morfológico do primeiro trimestre? Bom, meninas, esse exame é aquele conhecido também como ultrassom da translucência nucal, em que ele avalia a morfologia, como que o bebê se desenvolveu nos primeiros 3 meses de vida. Então, desde o dia que ele foi gerado em você até os 3 meses, como que ele está, como estão as partes do bebê. Esse exame é essencial para avaliar esse desenvolvimento. Então, é isto que esse exame faz. Certo, Dr. Pedro? E você pode realizar esse exame a qualquer hora, em qualquer momento? E a resposta é não, meninas. Esse exame ele deve ser feito quando você tem de 10 até 14 semanas mais 6 dias. Então, essa é a janela perfeita para avaliar o exame morfológico do bebê no primeiro trimestre. Por quê? Para você ter uma avaliação mais precisa da translucência nucal, que é a quantidade de líquido que fica sobre a pele e a parte de trás do pescoço do feto. Esse é um dos pontos mais importantes no exame morfológico de primeiro trimestre. Por quê? Uma translucência nucal aumentada pode aumentar o risco desse feto desenvolver ou estar sindrômico. Então, neste caso, ter uma síndrome de Down, de Klinefelter ou Patau, que cursa com o aumento da translucência nucal, tá? Então, uma TN, translucência nucal aumentada, pode ter risco do feto ser sindrômico, uma dessas síndromes que eu citei. O valor de referência quando você está fazendo um exame e o médico ultrassonografista está avaliando a TN do seu feto é inferior a 25 milímetros. Então, aquela parte de trás do pescoço com o líquido ali, então, entre a pele e o começo do pescoço do feto, tem que ser inferior a 25 milímetros, porque isso quer dizer baixo risco para alguma alteração cromossômica, alguma anomalia sindrômica, como eu comentei. Então, se estiver aumentada, Dr. Pedro, agora estou muito preocupada, acabou. Na verdade, se acalmem, meninas, porque se está aumentada, existem outros testes que vocês devem fazer, como biópsia de vilho coriônico, amniocentese ou até cordocentese, isso conforme evolui as semanas, para ter uma investigação mais profunda se pode ter alguma alteração cromossômica ou anomalia com o seu feto, tá bom? Então martelem na cabeça de vocês, o exame para avaliar TN, se der alterado, ele é de rastreio para uma alteração cromossômica, não é necessariamente de diagnóstico. Você pode ter uma TN aumentada e ainda assim ter um bebê desenvolvendo e nascendo normalmente. Como também, na maioria dos casos, quando a TN está maior, existe um risco maior de ter uma alteração cromossômica sim. E como que é feito o preparo para você fazer esse exame morfológico de primeiro trimestre? Bom, meninas, a princípio você deve ir para o exame de ultrassom com a bexiga cheia. Nossa, mas por que a bexiga cheia? Porque, meninas, a bexiga cheia, esse exame é feito via abdominal, na maioria das vezes. Ela aumenta a quantidade de líquido e faz com que o ultrassom, as imagens do ultrassom propaguem mais fácil através da bexiga até o útero, porque a bexiga fica na frente do útero. Então, o examinador, o médico, consegue visualizar melhor a imagem. Então, por isso tem que ir com a bexiga cheia para ajudar o examinador. Mas sempre vale ressaltar, em alguns casos em que está muito difícil terminar e realizar todo o exame morfológico via abdominal, provavelmente o ultrassonografista vai pedir para você esvaziar sua bexiga e ele vai fazer uma complementação com o exame transvaginal. Não é o comum, é exceção, mas não é impossível de acontecer. Às vezes é preciso sim ele fazer um exame transvaginal, daí você com a sua bexiga vazia, para ele conseguir ver exatamente o que está faltando para ele complementar o laudo do seu ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Mas, Dr. Pedro, o que o ultrassom de primeiro trimestre morfológico avalia? É só a TN ou tem outras coisas? Vamos lá.
Então, ele avalia uma série de fatores que podem dar alguma malformação para o bebê, como também questão até de prognóstico materno durante a gestação. Primeiro ponto, ele avalia a TN, que é a translucência nucal, para ver se existe um risco aumentado daquele feto de ter alguma alteração cromossômica, alguma síndrome de Down, Patau, Klinefelter, ok? Então, valores inferiores a 25 milímetros quer dizer que está tudo certo com o bebê, segue com um pré-natal normal. 2. Avalia osso nasal. Então, presença de osso nasal quer dizer ótimo fator prognóstico. Pouca chance de ter alguma síndrome. Quando você faz o ultrassom, o examinador, e não consegue ver o osso nasal, quer dizer que pode ser que tenha alguma síndrome envolvida, precisa de mais investigação, como eu já falei no começo do vídeo, biópsia de vilo curial, amiocentese ou cordocentese, ok? Então, segundo ponto é o osso nasal. Terceiro ponto, ele avalia os batimentos do bebezinho, isso mesmo, sabe o coração batendo do bebê? Tum, 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 tum. Esse aí, ele avalia então frequência cardíaca fetal, se está tudo bem, se tem alguma coisa alterada nesse momento. Esse é outro ponto importante desse exame. 4. Circulação materna. Você consegue sim avaliar com o Doppler de artérias uterinas. Ah, mas doutor Pedro, eu achei que o Doppler você só fazia para os bebês. Não, meninas, o Doppler ele avalia tanto a parte fetal quanto materna. Inicialmente, no começo da gestação, quando você faz Doppler das artérias uterinas, é para avaliar se existe um aumento da resistência dessas artérias, já quer dizer que existe uma predisposição dessa mãe evoluir com uma pré-eclâmpsia durante a gestação. Então você já pode começar com um AS de 100 mg para ela, ou até cálcio, para diminuir ou minimizar os riscos dela ter uma pré-eclâmpsia nessa gestação. Então, Doppler de artérias uterinas maternas é excelente para predizer uma possível pré-eclâmpsia na gestação, ok? Existem outros pontos que podem ser avaliados no morfológico de primeiro trimestre? Existem. Alguma alteração em braço, perna, você consegue ver, mas também não se esqueçam que com 20 a 24 semanas temos o segundo morfológico, que avalia principalmente questão de rins, de dedos, de pé, de mão, por mais que alguns ultrassonografistas já consigam visualizar de forma não tão específica no primeiro trimestre, no ultrassom morfológico. No segundo é que é realizado mais a fundo essa contagem dos dedos, das mãos, dos outros órgãos que estão com o bebezinho naquele momento, tá? Então, o primeiro é mais esses pontos que eu comentei, de aspecto geral, ver se pode ter alguma outra alteração na formação do bebezinho e se existe um maior risco para uma anomalia cromossômica no bebê, tá bom? Então, agora vocês já sabem como que faz o ultrassom, com quantas semanas, como que você deve ir para realizar o exame. Se você tem alguma dúvida ou alguma dica, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, dar like no canal, se inscrever para receber dicas toda semana sobre ginecologia, obstetrícia e saúde da mulher. Além disso, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @Dr. Pedro Caron. Um abraço a todas, tchau, tchau!